Viva! Doutora Maria de Belém, muito obrigado por esta conversa. Viva e olá. Olá! Nós não precisamos de pretexto para conversar. É verdade. Nós sempre que queremos conversar, nós conversamos sobre tudo o que queremos conversar. Esta conversa inicialmente estava pensada para falar de saúde, para falar de direitos humanos e calhou-nos no azar uma guerra dentro da Europa. Como é que olha para este conflito? Com uma mais vil ofensa àquilo que nós pensávamos que já estaria ultrapassado, não é? Eu olho para isto e penso que é uma consequência da falta de memória, pelo menos de um dos lados. Já não nos é? esquecemos da Segunda Guerra Mundial? O que é caso até para mim perguntar, será que as sociedades também padecem de doença degenerativa a nível da memória? Nós todos. Nós todos e sobretudo algumas áreas do mundo, não é? Que trocam aquilo que são as suas opções geoestratégicas por metodologias que já são hoje absolutamente insuportáveis à luz do que aprendemos com a história da humanidade, não é? Será que essas pessoas perderam a memória? São insensíveis? Não têm o lado emocional que é absolutamente essencial a uma decisão adequada? Compaixão pelos outros, a compaixão pelos outros povos. Compaixão, a empatia, a necessidade de nós, para sermos seres humanos autênticos e integrais, de nos colocarmos na posição do outro, uma vez que a nossa identidade só existe perante a identidade do outro. Se nós não tivermos com quem nos compararmos, com quem nos relacionarmos, não existimos como pessoas, não é? Portanto, é a questão da alteridade, que é um princípio filosófico já muito antigo, não é? E eu estou a falar com uma jurista que ainda por cima é uma especialista e cara da questão dos direitos humanos. Nós temos tratados, nós temos direito internacional, nós temos um conjunto de regras e regulamentos internacionais que subitamente, quando aparece um mais poderoso sem essa capacidade humanista de olhar para o outro povo como um igual, às tantas o poderoso rasga os papéis e vai embora. Sim, até nem reconhece a existência de papéis, portanto ignora-os, não precisa de os rasgar, não é? Então para que é que servem os papéis? O que eu acho... É uma ilusão nossa? Não é uma ilusão, é indispensável. Agora, aquilo que toda a gente reconhece é que nós precisamos de reformar a Organização das Nações Unidas para que ela possa ser mais musculada, tenha capacidade para intervir, para defender aquilo que é a lei internacional. Aliás, é uma das coisas que se aprende logo no início do curso de Direito, é que se nós definimos um comportamento que é antiético, que ofende os direitos dos outros e que tem relevância em termos do bem jurídico ofendido, que deve merecer uma reprovação social, tem que se lhe encostar uma sanção para que, por um lado, haja a dissuasão, porque uma sanção dissuade aqueles que poderiam estar tentados a um determinado comportamento. Não faças isto porque senão acontece daquilo. Ou então que haja uma reparação social e aliás é por causa disso que se tem falado muito dos crimes de guerra, porque embora a Rússia não tenha subscrito, tanto quanto sei, o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, o que também é um os facto... Estados Unidos também não o reconhecem. Exatamente. Portanto, as grandes potências não reconhecem um porque acham que o seu direito nacional é suficiente para controlar estas coisas. Uns, como os Estados Unidos, porque têm um regime democrático que acham que é autossuficiente para resguardar todos esses valores, os outros porque funcionam com base na autoridade de uma pessoa só, que nunca é uma pessoa só, é ela e um grupo de pessoas que a ajudam a ser assim como é, não é? E, portanto, que acham que eles são a lei. E, portanto, ao serem eles a lei, eles impõem o que entendem. E é isso que hoje se passa com a... Isso é uma lei quase do faroeste, sendo que uma ONU fortificada com essa capacidade de dissuasão e eventualmente de intervenção num Estado ou perante um Estado que tem armas nucleares torna este jogo muitíssimo mais perigoso. Com certeza torna esse jogo muito mais perigoso. Agora, aquilo que se pensava era que o facto de haver potências com poder nuclear
não é? Que se dissuadiam umas às outras do seu uso, da sua utilização, porque é destrutiva, tem uma vocação destrutiva a nível do planeta. O que é um facto é que há mecanismos intermédios de fazer guerra que não deixam de ser extraordinariamente destrutivos, embora de uma forma mais localizada. Para além de que há outro tipo de armas, como as armas químicas, que têm um alcance muito superior àquele do território onde são utilizadas. O que torna isto assustador, imprevisível? Assustador e imprevisível, porque ao fim e ao cabo identificamos mais uma enorme vulnerabilidade para todos nós, não é? Para além daquilo que é o insuportável de uma guerra, que é uma guerra destrutiva, arrasadora, sanguinária, que não traz nada de bom, sob nenhum ponto de vista. Nós estamos perante um fenómeno que nos coloca perante as fragilidades que não conseguimos resolver, não é? Isto, obviamente, a guerra tem é um que levar a sintoma alterações. do nosso falhanço coletivo? Ou, isto é, vamos olhar para a ação de Putin como alguma coisa onde ele é o culpado e fica o assunto de uma forma simplista resolvida, ou isto é muito mais complexo do que isso? Claro que isto é extraordinariamente complexo, isto tem que ver com a vocação imperialista, digamos assim, de determinados países que, pela sua dimensão, pelo seu poder económico, consideram que podem impor a sua lei mesmo não seguindo as regras. Claro que há países que são da área democrática e que às vezes não seguem as regras, não é? Quando nós fomos confrontados com a invasão do Iraque, com a execução praticamente sumária do líder do Iraque, que foi uma coisa horrível de se ver. Saddam Hussein foi enforcado. Exatamente. Com um tribunal foi uma coisa horrível. que, enfim... Pois, quer dizer, coisas que todos temos dúvidas sobre a maneira como aquilo foi feito. E, sobretudo, temos dúvidas daquilo que foram as justificações apresentadas para avançar naquele sentido. Porque é assim, eu acho que houve aqui alguns momentos de viragem muito, muito recentes que eu penso que os políticos não se aperceberam do que tinha acontecido. E é quando foram expostas as razões verdadeiras que estavam por trás de muitas das decisões políticas, que do ponto de vista público eram vendidas como intervenções ao serviço da democracia, ao serviço da defesa dos direitos humanos, uma etc. propaganda, portanto. O que nós verificamos é que elas foram apenas defendidas e levadas a cabo para o controle de recursos fundamentais, neste não é? caso Recursos o petróleo. Estratégicos, o petróleo no caso do minerais, Iraque. o petróleo no caso do Iraque, mas também podem ser os minerais como o lítio ou outros tais que sejam indispensáveis para a produção do presente e do futuro. Se nós olharmos, por exemplo, para a Ucrânia, vemos que é um país muito rico não só na parte agrícola e fins, mas exatamente, lá estão os minerais, lá está uma riqueza dentro da própria terra. E, portanto, isto tudo decorre de uma visão, que é uma visão, a meu ver, errada, de uma preponderância da economia e de uma instrumentalização de tudo ao serviço da economia. Quando a economia não é nada sem a meta-economia, que é aquilo que leva a que ela seja um instrumento ao serviço das pessoas. Porque eu sou também uma defensora do destino universal de todos os bens. Porquê? Porque nós, quando morremos, não levamos nada. Portanto, isso é o advogar por uma boa distribuição? Também uma boa distribuição, porque as desigualdades matam, e a saúde está para nos mostrar como elas matam, não é? A nossa grande ligação a esta área dos direitos humanos é realmente muito expressiva. É quase mais do que fotográfica. No caso da saúde, nós vemos os pobres ficam mais doentes, os pobres morrem mais cedo e, portanto, a desigualdade, apesar do sistema cobrir toda a gente, exatamente, os mais pobres
estão mais à vulneráveis. partida são mais vulneráveis. Logo à cabeça. Exatamente, e por isso é que quando nós identificamos estas situações, nós continuamos a defender a universalidade, evidentemente, porque todos somos iguais em direitos e dignidade, mas temos que, em relação a alguns, fazer mais do que relativamente a outros. É aquilo que o Sir Michael Marmot chama o universalismo proporcionalista. Portanto, quem mais precisa deve ter acesso a mais. E, portanto, isto levar-nos-ia muito longe numa conversa em que eu penso que mesmo a forma como nós organizamos a proteção deste direito tão fundamental deve ser objeto quase de fazer as coisas ao contrário. Eu lembro-me muito. Já vamos voltar à saúde, mas eu não quero deixar rapidamente a Ucrânia, porque quero falar de dois tópicos. O primeiro é, não sei se tem falado com o seu amigo António Guterres. O que é que lhe tem dito, ou o que é que lhe apeteceria dizer? Ele está com o maior problema do mundo entre mãos. Pois, evidentemente que o António Guterres tem estado a 500% com isto nas mãos, não é? Aparece angustiado publicamente? Aparece, eu acho que todos nós vemos como ele aparece angustiado e como toda esta responsabilidade que cai nos ombros do secretário-geral da ONU é algo que o está a atormentar pela tal falta de instrumentos para fazer valer a ordem internacional. A incapacidade? Não é? E, portanto, ou a impossibilidade? Eu acho a impossibilidade de acordo com as regras atualmente existentes. Mas essas regras, evidentemente, quando surge um conflito desta natureza, é muito expressivo na urgência da sua mudança e, ao mesmo tempo, é nestas alturas que é mais difícil mudar. Portanto, há mais urgência e é mais difícil. Não é? Há aqui um paradoxo que deve ser um paradoxo que é um tormento pessoal, não é? Conhece-o bem. O que é que estará na cabeça dele, de António Guterres? Eu não gosto muito de me colocar na cabeça dos outros, porque acho que é uma forma de atrevimento, porque cada um de nós é uma identidade única e irrepetível. Agora, aquilo que eu conheço dele e que todos os portugueses conhecem é que é uma pessoa profundamente comprometida com o desenvolvimento humano, é uma pessoa profundamente comprometida com os mais frágeis e os mais vulneráveis, e penso que todo o percurso dele, que mostra isso na maneira como se dedicou na juventude, a ensinar as pessoas mais desprovidas de apoio nos bairros sociais, como retomou essa função depois de ter sido primeiro-ministro, ou como abraçou a causa dos refugiados durante 10 anos, não é? Isso está completamente à vista. A Organização das Nações Unidas, a ONU, não é? Muito mais que uma mera agência, como era a agência dos refugiados, que agora está nas mãos de António Vitorino, é uma organização bastante mais complexa, com muitos equilíbrios instáveis. Aquilo é um fórum diplomático, no fundo. É um fórum diplomático, é um fórum que evidentemente tem que investir imenso no soft power, não é? Como hoje se diz, mas chega uma altura em que o soft power é absolutamente incapaz, como nós estamos aqui a ver, de resolver as coisas sem antes existir uma enorme devastação. Portanto, será necessária uma reforma das Nações Unidas, como eu disse, que encoste instrumentos sancionatórios rápidos e eficazes ao não cumprimento da Carta das Nações Unidas. Se olharmos para a guerra na Ucrânia, vemos que as vítimas são desde logo crianças e mulheres. Elas estão a sair da Ucrânia, quase 4 milhões de refugiados neste momento. Já não estamos a contar com aquilo que são refugiados internos dentro do próprio país. Deslocações dentro do próprio forçadas, país. Não é dentro do próprio país. O que é que pode acontecer a estas pessoas, a estas mulheres e a estas crianças, não aquelas que têm a sorte de ser acolhidas pelos Estados e de uma forma institucional, mas as outras que podem cair no lado negro do tráfico de seres humanos? O que pode acontecer era o que eu lhe ia dizer, é o costume, não é? Portanto, são mulheres e crianças sozinhas,
portanto, na perspectiva cultural, muito mais vulneráveis, em situação de enorme fragilidade e que, portanto, são pasto fácil para as redes de tráfico, que são muito profissionais, muito preparadas, que se movimentam na sombra e que têm mecanismos de sedução e de engano, não é uma sedução, é um engano, não é? Que, evidentemente, perante uma vulnerabilidade acrescida, são muito eficazes e, portanto, aquilo que eu acho é que os Estados, e digo isso desde o primeiro dia, os Estados têm que estar muito atentos a isto, porque é uma vitimização acrescida de quem já é vítima, não é? Portanto, são pessoas que tiveram que abandonar o seu país, que as famílias escolheram que as crianças fossem salvas através das mães, porque as mães garantem mais facilmente a sua sobrevivência, sobretudo num estado em que os homens têm que obrigatoriamente ir para a guerra. Eles não podem sair, eles têm que ficar. Também haverá homens dos mulheres 18 nas aos 60. Forças Armadas, mas os homens têm uma proibição de sair, não é? As mulheres, em particular as mães, também vemos avós, têm saído para o lado seguro da Europa. Para tentar resguardar e proteger essas crianças que são o tesouro daquelas famílias e daquele país. Mas essas crianças e esse tesouro é um tesouro de que organizações criminosas conhecem os segredos de abrir. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de adoção ilegal? Estamos a falar de prostituição? Estamos a falar de tudo. Estamos a falar de tudo, mas estamos a falar fundamentalmente daquilo que nós já conhecemos que existe e que tem passado um bocadinho despercebido nas nossas sociedades contemporâneas, não é? Quantas e quantas organizações não utilizam já mulheres não evacuadas em contexto de guerra ou fugitivas em contexto de guerra, mas que foram aliciadas com propostas de trabalho, com propostas ao fim e ao cabo de independência, não é? A independência que todos nós desejamos e que pura e simplesmente foram capturadas por essas redes, que é realmente o maior aviltamento que se pode fazer, sobretudo às crianças que ficam com a sua vida destruída, não é? Para satisfação de negócios ilícitos e de transtornos de personalidade que devem ser tratados e nunca alimentados com carne humana, não é? Desta maneira tão crua, eu diria, eu acho que não há palavras para descrever esta situação, não é? Tentaremos ou devemos tentar colocar-nos na situação destas pessoas, que são esbulhadas dos seus documentos, dos seus passaportes, tudo aquilo que pode fazer delas. Os passaportes para elas não poderem fugir. Pode fazer delas e que lhes atribui ao fim e ao cabo a personalidade jurídica, e são pessoas que são despersonalizadas, são transformadas em objeto, e um objeto que é explorado sem nenhuns limites e, portanto, isto é insuportável. Se calhar não é muito difícil procurar, aqui em Portugal, noutro país europeu, sítios, casas, prostíbulos, onde essas mulheres estão. Também me parece que não será muito difícil. E, no entanto, parecemos distraídos. Parecemos distraídos, porque ninguém se interessa, é mais uma marca das desigualdades, não é? É uma enorme e vergonhosa marca das desigualdades. No caso das crianças, nós sabemos, há muitos casais que querem adotar, o processo de adoção é difícil, o número de crianças moroso, difícil, passa pelo tribunal, passa por avaliações da segurança social, e quando, há 500 crianças, 1000 crianças que vêm da Ucrânia, alguns a dizer vamos ajudá-las, vamos acolhê-las, e se calhar alguns oportunistas para achar que aquilo é uma via verde para conseguir uma adoção rápida que não conseguiriam de uma forma formal, de uma forma tão rápida? Sim, com certeza, isso está à vista que pode acontecer. O que é que podemos fazer por estas crianças? Estar atentos, exigir das autoridades também uma grande atenção a esses problemas. Estar atentos na escola? Um caso. Um caso. Bastaria um caso para ser absolutamente insuportável.
Isto temos que estar atentos na escola, temos que estar atentos... Temos que estar com os olhos abertos, não é? Portanto, E fazer perguntas? O que eu costumo dizer, fazer perguntas, tentar perceber, e realmente aí é que vale a pena intervir, não é? Nós às vezes valorizamos muito pequenas coisas que ao fim e ao cabo em termos relativos não prestam para nada, e isto que é o valor de uma vida humana, nós acabamos muitas vezes por não estar suficientemente atentos. Eu acho que nós, se tivermos razão e consciência, não é? Como se diz na Carta dos Direitos Fundamentais, que acho que devemos estar atentos àquilo que se passa à nossa volta para sermos cidadãos e cidadãs ativos e intervenientes naquilo que é verdadeiramente estruturante e importante. Vamos olhar para a nossa democracia, vamos olhar para as democracias liberais. Nos últimos anos, lá está, andamos distraídos e subitamente aparece um Trump na América, subitamente aparece um Brexit, subitamente aparecem movimentos de extrema-direita com patrocínio, algures que nós não conhecemos bem. É a nossa fragilidade, este nosso sistema é assim tão frágil? Eu acho que a nossa condição humana é muito frágil, é muito variada, não é? E, portanto, quando se começou a construir o edifício do direito, foi precisamente para regular as relações em sociedade. Por sem essa regulação, nós podemos comportar-nos da maneira mais imprevista e mais agressiva relativamente aos outros. Um livro das regras. E por isso é que os Estados de Direito, como nós hoje os conhecemos, na sua formulação democrática, que com todos os seus defeitos é o único regime que garante o respeito pelos direitos humanos, existem instituições a nível nacional e a nível internacional no sentido de tentar preservar e defender esses direitos, não é? É fácil? Não é fácil, é muito difícil. É muito difícil precisamente porque o nosso contexto, o contexto que nos faz, também é muito diverso, não é verdade? E portanto nós, opinião pública, protestamos, nós estamos muitas vezes em desacordo e isso torna isto mais difícil de gerir porque é a regra das coisas. Eu não diria que é a regra das coisas, é aquilo que nós conhecemos e sabemos que é possível em termos de descambar, chamemos-lhe assim, um termo mais básico, não é? E, portanto, temos que cuidar o mais possível das pessoas no sentido de evitar os desvios comportamentais que muitas vezes são proporcionados pelas condições em que as pessoas nascem e vivem, não é? E por isso é que nós começamos, enquanto sociedade, a apostar naquilo que é o primeiro de todos os direitos, que é a liberdade. Primeiro de todos os direitos no sentido da cidadania, não é a liberdade. A liberdade de escolha, e depois avançamos para os direitos económicos, sociais e culturais, porque eles são fundamentais para permitir o tal desenvolvimento equilibrado. E mais recentemente começamos a ver, como dizia Robert Kennedy, que nós já nos esquecemos, que o PIB mede muita coisa, exceto aquilo que é verdadeiramente importante para as nossas vidas. E, portanto, partindo um pouco dessa lógica, o PNUD, não é? O Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, começou a desenvolver com a Amartya Sen o conceito do desenvolvimento humano, que contém indicadores económicos, evidentemente, mas também os outros de desenvolvimento social, da nossa capacitação através da educação e da nossa esperança de vida como, de certa forma, um barómetro da proteção à saúde que nos oferece a nossa organização política, não é? E, portanto, tudo isto, e agora acrescentam-se mais direitos, como é evidente, como o direito ao ambiente, que é a agenda mais urgente que nós neste momento temos perante nós e com uma dimensão global, não é? E que é assustadora e que a guerra nos distraiu agora. Exatamente. E que nos pode distrair agora durante um par de anos. Que a guerra está a interromper porque se eu, precisamente por uma questão de dissuasão, tenho que dedicar-me a recursos à defesa, eu vou ter com certeza menos recursos para dedicar àquilo que é
a salvação deste equilíbrio da natureza e das pessoas, não é? Que, aliás, vai ser o tema e o lema do Dia Mundial da Saúde este ano, não é? Vai ser o ambiente. Um planeta, uma saúde, não é? E, portanto, essa relação, este equilíbrio da biodiversidade que nós temos andado a destruir também de uma forma completamente distraída e que ou atalhamos ou então é destruição total. Agora, quando nós falamos de maior investimento na área de defesa, na área militar, eu prefiro concretizar porque é disso que estamos a falar. Estamos a falar de compra de equipamentos de guerra para dissuasão, esperamos todos. Esse dinheiro que vai para aí, obviamente, é dinheiro que não vai para áreas sociais, de desenvolvimento económico ou de proteção do ambiente. Eu não diria apenas isso. Eu não diria as coisas de uma maneira assim tão simplista. Eu diria que não há dúvida que nós precisamos de ter capacidade de defesa, porque isso obviamente é uma forma de garantir também a nossa sobrevivência, não apenas proteção. Enquanto pessoas, mas enquanto regime político, não é verdade? E que com todos os controles democráticos da sua utilização, aquilo que nós também sabemos é que para o desenvolvimento dessa sofisticação que hoje a guerra exige, nós também temos que investir muito na investigação e no conhecimento, que pode ter uma aplicação benéfica para a sociedade. Se eu bem percebi, nós podemos investir dinheiro para desenvolver a tecnologia que nos defenda, mas depois exatamente. Essa tecnologia pode ser não só o desenvolvimento científico ser reaproveitado com corpos científicos, mas depois aproveitar esses avanços para o uso da nossa vida civil. Para benefício da nossa sociedade. Quando nós hoje falamos na cirurgia robótica, ela surgiu precisamente com um aproveitamento extraordinário a nível da saúde, não é? Em termos de precisão, em termos de eficácia, em termos de capacidade curativa, portanto. Ou então, se pensarmos no diabo da guerra nuclear, do nuclear, exatamente. De facto o nuclear também nos dá energia e de facto o nuclear também nos dá tratamento. Equipamentos que curam o cancro ou que exatamente. Tratam o cancro. Portanto, exatamente. Há aqui um balanço. E o que é que os Estados democráticos devem garantir? Que não há tráfico de armas, que não sustentamos os negócios clandestinos dessa natureza e que tudo é feito de acordo com as regras que nós achamos que são as regras adequadas neste domínio. O que pressupõe uma ética. O que pressupõe uma ética e pressupõe atenção e competência. De atenção e competência. Eu, por acaso, eu comprei o livro das Sociedades Complexas do Daniel Innerarity e ele deu também uma entrevista muito interessante ao Expresso, em que ele chamava a atenção para a complexidade das sociedades de hoje em dia e da forma como estes ciclos de 4 anos da democracia são muito pouco amigos de opções estratégicas que têm que ser construídas com um horizonte mais longínquo. Eu tenho que a provocar agora. Esteve no governo de 4 anos, com Sim. António Guterres, 95-99, e depois mais 1 ano e meio como Ministra da Igualdade. É um bom tópico que é como é que funciona um governo lá dentro a gerir exatamente esse ciclo. Ganhamos as eleições e agora as eleições são daqui a 4 anos. Como é que é essa gestão política interna? Eu acho que essa gestão política e a saúde é muito interessante. A saúde e a educação são nesse aspecto e a segurança social também, como é evidente, mas a saúde é muito interessante porque é assim, nós temos que atender à doença que existe. Uhum. Ela está aí, os doentes estão à porta do hospital e nós temos que os ajudar. Mas temos que evitar que as pessoas adoeçam. Muito bem. E isso faz-se através da prevenção. Qual é a diferença temporal entre estas duas agendas? O tratamento é já. Não é inadiável. Inadiável
E o problema às vezes é do adiamento que se faz, ou pela inexistência de recursos, ou pela sua má organização, etc. E se não houver, e já agora, se me permite, se não houver uma resposta a esse tratamento, isto significa que as pessoas não têm consulta no seu médico de família, ou que as pessoas não têm a cirurgia de que precisam. Ou começam por não ter médico de família sequer, não é? E começam a protestar. Começam a protestar e lá está o Ministro da Saúde, ai Jesus, não é? Começam a protestar, mas quer dizer, uma coisa é não ter os recursos, não é? E ter que os formar, e em saúde a formação dos recursos humanos é muito longa para ser boa. Portanto, não é verdade? Não é fácil do pé para a mão resolver. Os nossos recursos humanos são tão cobiçados. Porque são valiosos. E são valiosos e bem preparados, não é? São valiosos porque há falta, hoje em dia há falta em todo lado, com o envelhecimento demográfico há muita falta, e também com a crescente especialização, não é? A crescente especialização também, de certa forma, provoca alguma falta de recursos humanos. E, portanto... Então e a prevenção do outro lado? A prevenção é indispensável para evitar que as pessoas adoeçam e, sobretudo, para garantir que nós acrescentamos mais vida aos anos. Porque em Portugal há um problema gravíssimo, nós estamos bem em todos os indicadores de saúde, exceto nos anos de vida saudáveis depois dos 65 anos, que, em meu entender, deve constituir um fator de mobilização nacional como constituiu nos anos 70 a redução da mortalidade materna e infantil. Está a ver? Só que a redução da mortalidade materna e infantil pode ser conseguida com investimentos fundamentalmente na área da saúde. Esta questão dos 65 anos é mais vasta. É mais vasta e obriga a saúde em todas as políticas, que é o mais difícil de conseguir, porque temos uma cultura de intervenção vertical e não uma cultura de intervenção intersetorial. Isso quer dizer o quê? Para as pessoas conseguirem perceber... Isso quer dizer... Eu vou responder à sua pergunta, porque se calhar Jorge Correia já se esqueceu dela, mas eu não me esqueci. Quer dizer, enquanto eu nos 4 anos posso fazer muita coisa daquilo que é imediato, que está aí, tratar os doentes. E que é fácil justificar ao Ministro das Finanças ou ao Primeiro-Ministro e convencê-lo que é muito importante investir aqui ou acolá? Na questão da prevenção. Eu sei que aquilo que eu começo a fazer hoje produz efeitos positivos daqui a 20 anos. E, portanto, mas isso não é razão para eu deixar de fazer. Claro. Não é? Agora, mas a gestão de um governo não é muitas vezes feita no curto e no curtíssimo prazo. Mas isso também depende do ministro e da sua capacidade política, não é verdade? Porque assim, eu não fui impedida de investir nas cidades saudáveis. Eu não fui impedida de investir nas escolas promotoras de saúde. Eu não fui impedida de investir na saúde nas prisões, por exemplo. Eu não fui impedida de fazer todo um conjunto de certa forma, de sensibilização de uma série de setores para a indispensabilidade de se investir na prevenção da saúde. Aliás, só que isso só deu resultados, ou só dá resultados agora, estamos 20 anos depois. Não, só dá resultados agora se este esforço continuar. Se o esforço for interrompido, o que nós perdemos foi um enorme potencial social para realmente estar hoje melhor desse ponto de vista e ter mais anos saudáveis. E de governo para governo vão-se perdendo programas? Governo vão-se perdendo programas, mas eu também queria chamar a atenção para uma coisa, é que eu tive uma ótima articulação, quer com a Segurança Social, na altura liderada por Ferro Rodrigues, quer com a Educação, liderada por Marçal Grilo, e também com a Justiça, liderada por Vera Jardim, não é? Portanto, quer dizer... Mas estas políticas, cada um não manda na sua área? Cada um tem como principal missão tratar da sua área, mas também tratar da relação da sua área com as outras. E a saúde é beneficiária ou prejudicada daquilo que se faz nas outras áreas e, portanto, é que nós temos muito que intervir a nível quer da formulação política do ponto de vista mais estratégico global para o país, não é? Em determinados domínios, no da prevenção também, e depois convencer os nossos colegas, quer dizer, as pessoas eram muito inteligentes e, portanto, percebiam muito rapidamente a importância desta agenda e colaboravam com ela. E, sobretudo, muito boa vontade, era gente muito interessada em investir no desenvolvimento do país. Repare que essa geração
é a geração que agora até, digamos, há um programa na RTP que tem sublinhado muito a importância da crise académica de 62, mas a seguir à de 62, 7 anos depois houve a de 69. E cada um de nós ou era da crise de 62 ou da crise de 69, que foi a crise que despertou em nós a indispensabilidade de investir no desenvolvimento de um país injustamente atrasado. Injustamente atrasado por causa do orgulhosamente sós, não é? Num regime obscurantista que obviamente investia na falta de capacitação das pessoas, porque é muito mais fácil gerir pessoas que são mandáveis do que pessoas que fazem as suas escolhas e, portanto, nós sentíamos essa responsabilidade política e cidadã. E, portanto, investimos muito nessa forma de governo muito interligada. Da mesma maneira também que não havia a visão de que a saúde não tem importância económica, pelo contrário, a saúde está intrinsecamente ligada à economia, como aliás se viu agora com a pandemia, e a saúde é um laboratório vivo, extraordinário, para que surjam atividades económicas de elevado valor acrescentado. Estamos a começar um novo ciclo nos próximos 4 anos, governo da maioria absoluta, e temos um sistema de saúde, um SNS, o nosso SNS, que teve um percurso absolutamente extraordinário ao longo de 40 anos e acho que todos já, é um consenso geral, acho eu, que há que reorganizar ou reformular este sistema para ele responder às necessidades do futuro que aí vem. O que é que temos para fazer? Temos muita coisa para fazer. Eu acho que nós estamos numa altura extraordinária em termos de conseguir pôr as tecnologias, as novas tecnologias, ao serviço daquilo que nós pretendemos fazer na saúde. Não só em termos dos sucessos que podemos alcançar, do ponto de vista do conhecimento científico, do seu aprofundamento, mas também na reorganização dos planos de cuidados que nós temos junto das pessoas, para além, evidentemente, da questão da prevenção, que não pode ser feita apenas dentro da saúde, mas com recurso a todo um conjunto de agentes da sociedade que podem ser aliados relativamente a essa cultura de prevenção que nós infelizmente temos pouco, não é? Como é que nós desenhamos o sistema para os próximos anos? É um sistema com mais médicos de família, com mais clínicas médicos de família, com mais hospitais tecnológicos, com mais proximidade? Porque o que nós tínhamos era... Eu diria com tudo isso, mas a funcionar de uma maneira integrada, articulada, que garanta um percurso às pessoas. Eu há bocadinho dizia-lhe que nós temos que ter uma forma diferente de fazer. E temos de ter uma forma diferente de fazer consoante, digamos, a nossa intervenção na sociedade em termos da leitura da sociologia local, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, menos verticalização e mais proximidade? Verticalização. Não, a verticalização tem que existir. Eu tenho que ter uma verticalização na diferenciação dos cuidados. Porque quer dizer que determinadas intervenções em saúde tecnologicamente muito complicadas têm que estar concentradas. Têm que estar concentradas porque é isso que faz a mão. No São João no Porto, no Santa Maria, no Chuque, nos grandes hospitais. Isso é o que faz a mão, não é? Quer dizer, é a quantidade dos casos. E há muitos que até, com certeza, em Portugal não será adequado desenvolver se nós não tivermos uma casuística suficiente para nos apetrechar com o melhor conhecimento, com a melhor forma de intervir nessas áreas. Quando temos uma centralização, também conseguimos que o pessoal de saúde e as tecnologias possam ser usadas de uma forma mais eficiente e com melhores ganhos para aqueles doentes. Exatamente. Com maior sucesso, digamos assim, não é? Maior taxa de sucesso. Agora, temos, a nível local, evidentemente, que em vez de estar de porta aberta à espera que as pessoas apareçam, temos que ir ter com as pessoas. Temos que ir ter com as pessoas, temos que as descobrir.
já viu a quantidade de gente. Lá está os vulneráveis de outra vez. Exatamente, que nós temos, que está isolada, completamente sozinha, que não tem já ninguém da família e que precisa de algum apoio. E nós aí precisamos de uma articulação, de uma intervenção muito articulada entre Segurança Social e Saúde e outras forças policiais. Eu sou uma grande admiradora. Vimos isso na pandemia, onde isso aconteceu. Da GNR, de apoio e de visita aos idosos isolados, mas ainda ontem, que há dias, em Coimbra, numa conferência do professor João Malva sobre a questão do envelhecimento e de um projeto europeu que ele está a liderar, ele se referia a uma leitura inteligente dos dados, que não nos servem apenas os dados agregados, mas servem-nos os dados que nos mostram como é que as pessoas estão no terreno para poder intervir de uma forma dirigida. E, portanto, nós temos que sair das nossas paredes e ir ao encontro das situações mais complexas e de maior vulnerabilidade. Essa questão dos dados é interessante, porque nós temos um acervo de dados importantes, nem sempre os dados circulam, muitas vezes nem sequer são interpretados. Exatamente. Pode ser essa a pedra de toque da reorganização do sistema? Então, os dados são muito importantes e cada vez mais, não é? Nós temos que investir no chamado Data Lake para nos permitir identificar todo um conjunto de indicadores que são indispensáveis para garantir a prestação de melhores cuidados de saúde. Mas também temos que interpretar os dados e temos que intervir numa relação de proximidade com as pessoas. Por isso é que e eu atribuo tanta importância aos planos locais de saúde e como a nível local, muito mais e muito melhor do que transferir outras competências, acho eu que é importante garantir que as câmaras municipais façam a nível local aquilo que é indispensável, que é a saúde em todas as políticas. Porque conhecem as pessoas, sabem onde é que elas estão. Conhecem as pessoas e podem intervir em muitas coisas. Olha, intervêm na saúde da água, na saúde do ambiente, na escola em termos de identificar as situações menos adequadas, na qualidade da construção, portanto tudo isso é absolutamente indispensável, também na saúde do trabalho, nas organizações. E vimos agora na pandemia que as câmaras municipais tiveram uma resposta um papel extraordinário, é? que infelizmente não foi muito valorizado, mas que esteve lá e foi esse que garantiu até, digamos, o sucesso em grande medida das nossas campanhas de vacinação. Há alguma coisa hiperlocalizada que é a campanha de vacinação feita pelo Centro de Saúde local, o delegado de saúde que também está no sítio, o presidente da Câmara que lá está. Afinal nós estamos lá. Temos tantos recursos e a única coisa que nós devemos fazer é reorganizá-los, respeitando a competência de intervenção de cada um, reorganizá-los para trabalharmos de uma forma colaborativa ao serviço de objetivos que são objetivos comuns. A realização do bem comum faz-se, evidentemente, e deve fazer-se a nível central, mas pode fazer-se e deve fazer-se a nível local. E onde é que entra a verticalização aí? Aqui já estamos a falar de responder às pessoas na nossa aldeia, na nossa cidade, na nossa vila. Não, mas que é fundamental, porque repara, a essa intervenção deve seguir-se esse estudo e esse conhecimento. No que se refere à questão da prestação de cuidados de saúde, deve-se seguir um percurso ao longo do ciclo de vida que está facilitado, porque senão o próprio SNS é tão complexo, até nas indicações que fornece às pessoas para irem ao serviço XYZ, não é verdade? Andamos perdidos no sistema, Muita gente anda perdida. É difícil navegar no sistema. É difícil navegar no sistema e é muito difícil navegar no sistema para pessoas que, evidentemente, têm um nível de instrução muitas vezes muito reduzido. Quem é que devia ter a bússola? O médico de família? O médico de família é muito importante, como é evidente, a equipe de família. Médico, enfermeira, o administrativo, sim. É que poderiam dar aqui uma ajuda? Não, todos podem dar e articuladamente com a Segurança Social, também, como é evidente, porque a saúde
não percebe de intervenção na pobreza propriamente dita do ponto de vista da insuficiência de recursos pecuniários, mas sabe a consequência disso e, portanto, tem que saber como é que lida com pessoas que têm essa contingência, não é verdade? E, portanto, nós temos que ter cada vez mais equipes integradas que possam estar junto das pessoas e às quais as pessoas possam aceder com facilidade. O que é isto de eu não conseguir ligar para um centro de saúde para marcar uma consulta? Não é verdade? De não atenderem, O que não é? é isto de eu dizer que só posso atender se marcarem através do site, por exemplo, para pessoas que são completamente disfuncionais do ponto de vista das competências digitais, que é outro problema que nós temos agora, não é? Como é que eu posso, por exemplo, usar a saúde para ao mesmo tempo garantir a essas pessoas uma alfabetização digital? Já viu? É que a saúde é extraordinária, porque a saúde é tão valorizada pelas pessoas que é realmente muito sofisticada nela própria, mas também pode ser muito sofisticada em ajudar que determinados avanços sociais aconteçam mais depressa. É um motivador. Deixa-me lá aprender como é que funciona esta aplicação para conseguir funcionar. E realmente nós aí também temos que pôr as escolas, as juventudes universitárias a ajudar os mais idosos a fazerem determinado tipo de coisas. Há uma coisa extraordinária que é... Nunca esquecendo a sensibilidade dos dados de saúde, não nos esqueçamos porque eles têm disso. que ser protegidos, eles têm que ser anonimizados. Anonimizados, sim. Para a garantia da nossa própria segurança. Exatamente, e do exercício de outros direitos fundamentais. Mas não de uma forma agregada. Os nossos números agregados, desde que eles não sejam identificáveis, não vê aí nenhum problema nisso. Nenhum problema nisso, e aliás a proteção de dados garante-o, não é? O problema que nós temos é que há aí muitas confusões. Capelinhas? Não diria capelinhas, há muitas confusões. Há pessoas que às vezes ainda não sabem que a informação pessoal é de cada um de nós. Portanto, quem decide o que fazer com ela é cada um de nós. Não é do senhor das finanças, não é do senhor do hospital, não é do senhor da Câmara Municipal. Não. É nossa. É nossa. É nossa e, portanto, nós é que dizemos se deve haver acesso aos dados desta ou daquela entidade e não, digamos, o serviço que diz. Ou a gestão coletiva do sistema que o diz. E então há um conjunto de regras, obviamente, para a proteção dos dados. Todavia, tem que ser rigorosamente cumpridas. E escrutinado. Mas se eu quiser partilhar mais dados da minha saúde, da minha intimidade, também não posso, porque lá está, a regra geral não permite que eu exerça de uma forma mais liberal esse direito de partilha. Não, ainda não permite, porque há uma confusão com a interoperabilidade dentro do SNS e a interoperabilidade mais vasta. E hoje em dia, do ponto de vista técnico, nós conseguimos pôr barreiras no sistema que permitam que o acesso a determinados dados seja feito com todas as proteções. E com o registro. E com registro, claro. As proteções também, quando falo nas proteções, estou a incluir aí o registro. Eu sei quem a determinada hora e em determinado dia acedeu a quê. Aliás, nós se quisermos, para as pessoas que nos estão a escutar, se nós formos ao MySNS ver lá as nossas consultas e cirurgias, aparece lá no fim, este ficheiro foi acedido pelo médico X, pela enfermeira X, no dia X às tantas horas. Está lá uma assinatura. Pronto, mas o que eu queria dizer é assim, para a própria eficiência e eficácia do sistema, não faz nenhum sentido. Como sabem, em Portugal nós temos as duplas e triplas coberturas que nunca mais acabam. E é normal que naquilo em que há cobertura as pessoas vão à privada por uma questão de rapidez ou porque têm uma relação especial com o médico e que façam determinado tipo de exames aí. Não faz nenhum sentido se eu, na sequência do diagnóstico que me foi transmitido, tiver que ir ao SNS porque é necessária uma intervenção de outra natureza ou até é necessária uma segunda opinião, que eu não possa levar os exames
que não possa levar, quando eu digo levar não é fisicamente, não possa ter acesso aos exames que eu fiz noutro sítio. E o que acontece habitualmente é que repetimos os exames e as análises, as radiografias e as taxas e por aí fora. Com um enorme custo coletivo e com risco acrescido, porque muitos desses exames têm um grau de risco maior ou menor, em função da natureza do exame, mas que não deixa de ser um risco e é sempre um sacrifício. Sim, é mau para a carteira, é mau para o doente, é mau para o sistema, é mau para toda a gente. É mau para toda a gente. Portanto, a pergunta final é, se isso é tão óbvio, porquê é que não resolvemos esse problema? Em primeiro lugar, há problemas técnicos a resolver, mas esses são problemas que têm que ser resolvidos, porque nós hoje temos conhecimento no país que permite fazê-lo. Em segundo lugar, sendo nós um país relativamente pequeno, eu acho que deveríamos garantir um avanço muito grande nesse domínio. Estarmos na liderança da Europa, por exemplo? Por exemplo. A minha ambição nesse aspecto é sempre desmedida. É uma grande ambição. Não é uma grande ambição, porque está ao nosso alcance. E se está ao nosso alcance, porque é que nós não a agarramos? Nós temos engenheiros fantásticos. Temos técnicos fantásticos, temos médicos fantásticos, temos enfermeiros fantásticos, temos gente que está a desenvolver projetos lindíssimos e eu estou no âmbito de alguns júris que permeiam iniciativas dos profissionais que têm que ser suportadas e acarinhadas. Então falta o quê? O que falta é atribuir importância a isto, a meu entender. Eu espero que o PRR venha ajudar a resolver alguns destes nós. Eu gostava que o Jorge Correia, até por uma questão de curiosidade, fosse visitar a página do FDA, não é? A Agência Reguladora Norte-Americana, sobre a questão da transformação digital. E há lá um sítio em que eles dizem: na FDA está entusiasmada com as potencialidades da transformação digital na saúde. Agora veja-me, o Jorge Correia, se nós temos alguma entidade reguladora que se manifesta entusiasmada, porque alguém que se manifesta entusiasmado é sinal de que não vai funcionar dificultando as coisas, o que não quer dizer que facilite. Não dificultar não é facilitar, é não arranjar entraves para além daquilo que é adequado e necessário para salvaguardar a tal sensibilidade da informação. Mas dá um sinal político de dizer é por aqui. Dá um sinal político de avançar. Dá um sinal político de que nós não podemos gerir neste caso concreto aplicado a nós não podemos gerir o SNS criado em 1979 com os instrumentos dos anos 70. Nós temos que o gerir, que o organizar e que o oferecer e que o disponibilizar de acordo com os instrumentos do século XXI. Doutora Maria de Belém, muito obrigado por esta conversa. Muito obrigada também, foi um gosto. Obrigada.